E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à psiquiatria, hoje destacando a anorexia. Vamos entender como que ela acontece, as causas, vamos entender uma forma de diagnóstico e o tratamento. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se, que está embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referentes à saúde e você não perde nenhum conteúdo. Tá convidado? Se inscreve e vamos logo ao que interessa. Vamos falar da anorexia nervosa. Beleza, pessoal? Primeiro de tudo, anorexia. O que a gente pode falar sobre ela? O que é essa anorexia? Bom, pessoal, a anorexia ela é um distúrbio que a gente considera como alimentar. Porque o que acontece aqui? É um distúrbio alimentar porque essa pessoa que sofre com essa anorexia, basicamente ela se priva da alimentação. Ela tem ali uma aversão a se alimentar. Aí você pensa, poxa, mas comida é uma coisa tão boa, por que essa pessoa tem aversão? Por que ela não se alimenta? Por causa desse distúrbio. Por que isso acontece? Porque ela tem medo de engordar. Isso geralmente é o principal motivo. Ou existe um trauma muitas vezes naquela pessoa, talvez do passado, né? E a gente destaca isso mais à frente, que pode influenciar. Mas, direto ao ponto, o que é então anorexia? É um distúrbio alimentar que a pessoa se priva do alimento com medo de engordar. E isso pode ser por causa de um trauma ou, né, por algo que está ali sendo desenvolvido nessa pessoa. E aí eu destaco para você um exemplo. Suponhamos que essa pessoa sofreu bullying lá quando era criança e porque ela era um pouquinho gordinha perto das outras crianças. Sofria bullying e depois cresceu, emagreceu e tem medo de engordar. Pode ser uma das causas, né? Então um trauma pode ser uma das formas de levar essa pessoa à anorexia. Então, repetindo para não restar dúvidas, o que é anorexia? É um transtorno da alimentação onde a pessoa se priva de comer, de se alimentar, de se nutrir, por medo de engordar. E aí vem as características, né? A pessoa, ela se priva, ela tem uma restrição à alimentação por medo desse peso. Ela tem uma visão distorcida do seu corpo, ou seja, ela vê ali o seu corpo como feio, ela não aceita o seu corpo. E o mais incrível é que ela acha que está gorda e, na verdade, ela até é muito magra. Isso que é interessante. E, claro, tem o medo de engordar. Então, essas três características, restrição, uma distorção do corpo e o medo de engordar. E como eu falei para você, muitas vezes, e aqui, né, é característico da anorexia, é que essa pessoa é muito magra, né, porque ela se priva da alimentação. Se você não se alimenta, o que acontece? Você perde muito peso, perde ali a forma corporal. E ela se vê como gorda, ou muitas vezes ela tem medo de engordar, por isso ela não se alimenta. Então, tem a restrição alimentar, a pessoa tem uma visão distorcida do próprio corpo e medo de engordar, que eu já falei isso aqui muitas vezes, já cansou aí, beleza? E para destacar, pessoal, uma grande diferença da bulimia para anorexia é exatamente que o paciente com anorexia, ele tem o corpo bem enxuto, né? Ele tem ali uma magreza, né, que muitas vezes pode ser extrema, pessoal. Então veja a gravidade disso aí, porque pode levar à desnutrição e morte do paciente. Então é algo a se destacar. E aí eu falo para você que o paciente, apesar dele ter um período de restrição, ou seja, ele se abstém da alimentação por esse medo que ele tem de engordar, em algum momento, apesar da restrição, ele tem aquela compulsividade, né? Talvez ele ataca a ansiedade e o que acontece? Come. Mas come desenfreadamente. Então, tem essa compulsão. Come. E depois, o que acontece? Ao invés de comer, porque ficou sem se alimentar há muito tempo, não.
vem aquele peso na consciência, né? Que nem deveria, porque não estava se alimentando. Então comeu demais, aí vem o peso na consciência. Ixi, tenho medo de engordar. O que ela faz? Tenta recompensar. Como que ela vai tentar recompensar? Pode ser por vômito, pode ser por um exercício extenuante, né, ali de se acabar mesmo, e de forma inapropriada, e ainda buscar o uso de medicamentos laxantes, né, diuréticos, alguns medicamentos aí que o pessoal vende prometendo emagrecimento. Então, a pessoa tem a restrição, por muito tempo sem se alimentar, pode atacar aquela ansiedade, aquela compulsividade pelo alimento, algumas crises, e vai lá, se alimenta de forma inadequada e em excesso, ao ponto que depois dessa alimentação vem o ponto de recompensa. Essa pessoa pensa assim, poxa, eu tenho medo de engordar, não quero engordar, vou vomitar, vou fazer exercício de forma inadequada, vou tomar medicamentos, né? Então, característicos das pessoas que sofrem com anorexia. Outro ponto também, pessoal, é que a gente destaca que podemos classificar essa anorexia em um quadro leve, em um quadro que é moderado, um quadro que é grave e extremo. O quadro que é leve, pessoal, a gente fala ali que o IMC dessa pessoa está no mínimo 17. Já em quadro moderado, falamos que está em 16. Em quadro grave, até 15. Agora, quando está abaixo de 15, aí a gente já classifica como algo extremo e realmente preocupante. E um ponto a se destacar é que essas características que eu falei para você, né, essa restrição alimentar, seguido de uma compulsividade, né, alimentar depois ali, e tenta recompensar com vômitos e uso de medicamentos, o medo de engordar e essa visão distorcida do próprio corpo, isso daí tem que pelo menos durar 3 meses. Né? Então, durando esse período aí de até 3 meses, a gente já considera como anorexia, beleza? Então, pessoal, é algo realmente preocupante, porque muitas pessoas têm a desnutrição no quadro, né, quando sofre com essa anorexia. Aí você fala assim, beleza, eu já entendi o que é, de forma prática, entendi a classificação, como que acontece, entendemos a forma de diagnóstico, que é o que a gente falou aqui, né? As características que esse paciente apresenta e como que a gente trata o paciente. De certa forma, se a gente sabe que algo leva àquele problema, vamos na causa. O que leva esse paciente a se abster do alimento que eu te falei? É o medo de engordar. E muitas vezes essa pessoa está com peso abaixo do ideal. Então, o primeiro passo é uma terapia, né? Você tentar ajudar esse paciente de forma, né, a mudar ali os pensamentos, tentar auxiliar nessa distorção do próprio corpo que ela tem. Né? Tá pensando ali, poxa, eu tô gorda e não tem nada a ver com isso. Né? A pessoa tá ali com uma forma até muito magra, se assim a gente pode dizer. Também tratar, né, no caso aí da desnutrição, o paciente geralmente está desnutrido, falta nutrientes, o que você faz? Suplementação desse paciente, né? Procura ali uma suplementação, ajudar nos nutrientes que estão faltando, porque essa pessoa está sem se alimentar, né? Tem uma grande restrição alimentar. Então, você vai buscar, por meio de suplementação, uma alimentação adequada, ajudar esse paciente. Além da terapia que eu te falei, né, onde você vai ali tentar ajudar o emocional, os pensamentos, né, a parte psicológica desse paciente. E também, né, e comportamental, eita, trava-língua. Mas a gente pode ir para o lado aí medicamentoso, né, o uso de medicamentos. E a gente fala da olanzapina, né, onde você pode ajudar esse paciente, né, na parte psíquica dele, mas que também esse medicamento pode ter uma influência metabólica levando ao paciente engordar. Né? Então, a gente pode utilizar esse medicamento visando auxiliar o paciente que sofre com anorexia. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!